graça e paz vos sejam multiplicados no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje nós vamos falar de um tema que todos os que estamos sobre esta terra passamos, temos que enfrentar e necessitamos ter discernimento e sabedoria de Deus e conhecimento através da sua palavra para sabermos o que devo fazer. Estamos falando da tentação, da tribulação e da provação. São 3 situações diferentes que vão levar as nossas vidas a níveis diferentes diante de Deus também. Em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 13, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Muito bem? Então nós estamos falando aqui da tentação. Existem, como ele dizia aqui, poderes e autoridades, que são os dominadores deste mundo de trevas. E disse que são forças espirituais do mal, que estão nas regiões celestiais. Então nós temos que ter consciência de que existem forças espirituais do mal, que dominam este mundo das trevas, que têm autoridade e têm poder para pôr ciladas, para que possa tentar fazer com que o Filho de Deus tropece, caia, peque, saia do caminho, deixe de perseverar no que o Senhor deu como promessa para a vida dele. E isto é o que nós precisamos entender neste dia. O que então eu tenho que fazer? Ele disse aqui que nós deveríamos permanecer firmes. Depois de vestirmos toda a armadura de Deus, deveria resistir no dia mau. Permanecer inabalável. E ele disse ao início que nós devemos fortalecer-nos no Senhor. Quando você esteja em tentação, você não deve buscar o conselho de uma pessoa, e pior, se não conhece a Deus. Esta pessoa vai dar a você o conselho para que você vá para o caminho dos ímpios. Ele diz que nós devemos fortalecer-nos no Senhor e no seu forte poder. E isto é algo que é possível. Eu posso entender que aquele momento, aquela circunstância, aquela cilada que está sendo preparada e feita para que eu venha a cair numa mentira, num engano, num adultério, numa fornicação, em qualquer questão de roubo, subornos, coisas que não são de acordo com os princípios de Deus. Estas ciladas, eu devo permanecer firme no que Deus me ensina através da sua palavra, inabalável, e devo resistir para que o inimigo fuja da minha vida. Não necessito entrar em discussão sobre este tema, eu necessito ter uma postura firme e uma atitude que Deus é o que vai atuar através do seu poder. Você deve fazer guerra espiritual, orações de guerra espiritual. Você necessita afastar a Satanás da sua vida. E isto, quem tem o poder para expulsar, desfazer com que ele não tenha poder de tocá-lo, é o próprio Deus.
é o forte poder de Deus. Então você necessita buscar a Deus, resistir ao diabo e pedir a Deus que ele fuja da sua presença. Não procure discutir o tema, não tente justificar-se, não queira explicar por que você não quer fazer tal coisa. Quando você seja tentado a cair neste tipo de erro, que você sabe é uma trampa, é uma cilada do inimigo para fazer você entrar em erros e pecados que Deus já alertou que não devemos fazer, você não necessita gastar o seu tempo. Simplesmente você resiste, fica inabalável e coloca para que Deus possa, através do seu poder forte, fazer com que o diabo e Satanás simplesmente se vá da sua vida. Porém, nós temos outra situação. Nós temos a situação da tribulação. E a tribulação é algo que realmente aflige muito as pessoas, porque são situações que envolvem a nossa vida interior, o nosso caráter, a atitude que nós temos diante de circunstâncias, diante de injustiças, diante de perdas. E estas tribulações, estes momentos de tribulação, podemos dizer que se move o nosso piso, são momentos em que, muitas vezes, é o instrumento que o inimigo utiliza para fazer com que eu perca a minha identidade de cristã e possa exteriorizar coisas que não são o caráter de Deus. Em Romanos, no capítulo 5, do versículo 3 ao 5, ele diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aleluia! Aqui nós temos uma situação bem distinta. Aqui Paulo diz que ele se alegrava porque viessem tribulações sobre a sua vida. E ele diz que isto era a possibilidade de que fosse formado nele a perseverança. E aí ele diz que a perseverança produziria um caráter aprovado. E este caráter aprovado produziria uma esperança. E quem não quer ter esperança? Esperança de dias melhores, esperança de ver a mão de Deus sobre as nossas vidas, esperança para que nós pudéssemos ter a certeza de que estamos no correto, mesmo que tudo em volta esteja atribulado. Eu me lembro daqueles discípulos naquele barco, balançando, desesperados, talvez já jogando coisas para o mar, e Jesus dormindo. Até que alguém se lembrou e falou: mas se nós estamos aqui com Jesus, e não será que às vezes vivemos situações parecidas, que as coisas estão balançando e de repente, não mais que de repente, lembramos: se o Maestro, se o Senhor dos céus e da terra está conosco. E alguém atinou para falar: mestre, o senhor não se importa que nós estejamos quase morrendo? Não dá para o senhor notar como está o mar? E ele simplesmente levanta e diz para que o mar se acalme. Sossegai. Quero dizer que este momento de tribulação é a oportunidade que você tem para permitir que o seu caráter esteja sendo forjado,
para que as coisas que são efêmeras, as coisas que são temporais, as coisas que são deste mundo, os conceitos que o mundo colocou sobre a sua vida, dizendo que você era uma pessoa que não poderia fazer isto ou aquilo, ou que você era uma pessoa que não tinha esta ou aquela característica, coisas que disseram para você e que você sabe que você não pensa e não é assim. Este momento da tribulação é o momento em que Deus vai trabalhar a sua vida para que você possa fazer com que todos cheguem a conhecer a sua confiança, a certeza da sua confiança em Deus e da fé que você tem nele. Este é o momento que Deus quer que você seja formado, preparado. É como fosse o tempo em que você estuda, vai às aulas, ouve os ensinos que estão dando, e aí você chega na provação. A provação não é bem como fosse uma escada, mas podemos dizer, neste caso, nós podemos utilizar como como vamos subindo. E a provação é o momento em que você vai ter a condição de ser aprovado ou não, segundo o que você deixou sair da sua vida e permitiu que Deus trabalhasse através do Espírito Santo em você. Vai chegar um momento em que você vai passar por provas, que é diferente das tribulações, e estas provas serão o momento em que você vai ser aprovado. Veja o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ele diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, você vai ser provado, você vai ser perseguido. Existem coisas que as pessoas vão talvez ouvir dizer, mas ele é uma pessoa muito correta, é uma pessoa que não faria isto ou aquilo, e de repente vai aparecer uma situação que está tudo pronto para que você possa fazer diferente do que o seu caráter aprovado diz que é. Esta é a prova. É a hora que você prove que o que você aprendeu através da tribulação, através da perseverança, através de tudo que Deus permitiu, sim, que você pudesse viver para forjar um caráter aprovado, este caráter agora é refletido, é manifestado quando você vence a prova e é encontrado por Deus aprovado. Então, qual é a conclusão que nós podemos tirar de tudo isso? É verdade. Não é fácil viver tentações, não é fácil viver tribulações, não é fácil viver provações. Existem perdas, existem tristezas, existem, às vezes, desânimo, às vezes um sentimento de que pode ser o fim, pode ser que já não vou ter as forças, pode ser que não vou poder fazer como eu gostaria. Ou como diz a Bíblia, que eu poderia, mas eu não consigo. Você nunca poderá saber se você pode, se você nunca viver esta situação. Então, cada vez que você viva uma tentação e você resista, esteja se fortalecendo em Deus e peça a Deus em oração e que Ele mesmo livra você deste mal, de Satanás, você vai subir um degrau mais de confiança, de fé em Deus e de resistência ao diabo. Quando você vive tribulações que movem com o seu interior, que fazem você questionar a sua forma de pensar sobre você mesmo ou sobre como você reage diante de circunstâncias, problemas que você está vivendo, situações que necessitam uma decisão sua, uma atitude sua para que possa haver uma solução, e você decide desfazer-se de todas aquelas
palavras e aqueles sentimentos e aquelas, às vezes, decretos que foram lançados sobre sua vida por pessoas de autoridade, e você decide se levantar em fé e crer no que a palavra de Deus diz para você, formando assim um caráter aprovado por Deus. Quando você chegue ao dia da prova, aquele dia em que tudo que você já falou, já pôde demonstrar com a sua forma de dizer, de tudo que você aprendeu com o Senhor e com as experiências com Ele, chega um dia em que de repente você poderá ter que ser aprovado naquela prova. Aquele momento, o momento de uma prova que nada respalda, não existe uma legalidade, não existe algo que esteja mal em você que precisa ser restaurado, que precisa ser mudado. Simplesmente você está vivendo uma prova. Está sendo provado naquilo que você disse que já havia sido formado. E esta forma que Deus deu ao seu caráter e a você por haver suportado a tribulação e por haver permitido que Ele tirasse tudo que eram feridas, coisas que não estavam bem, e que estabelecesse um caráter firme nele e com a atitude que Ele quer. No dia da prova, você vai ser encontrado aprovado. É quando Deus vai dizer: este é o meu filho amado, eu tenho complacência nele, ele reflete o meu caráter e a minha forma de ser. Ele é um filho maduro que posso utilizar para grandes obras, porque ele se permitiu limpar em meio de tribulações e ser formado para que no dia da prova ele fosse aprovado. Que Deus dê a você este coração, este desejo, essa determinação de utilizar estes momentos que podem muitas vezes para muitos parecer o final, mas para a sua vida será o grande começo, ou talvez o grande recomeço, mas será o momento em que Deus levará você para um nível de glória ainda maior. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.